Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui nessa casa junto com vocês, família amada, família querida, família Novo Tempo. É sempre muito bom. Para quem não me conhece ainda, eu sou Kátia Souza, casada com a bênção ali, o Alexandre Souza, Letícia, nossa herança bendita. Nós congregamos na Igreja Batista Central, em Santo André. E eu falo que essa aqui é a nossa segunda casa. Esses dias eu até falei para a pastora, eu falei assim, nossa, eu fui procurar uma foto, eu tenho mais foto pregando aqui na Novo Tempo do que na minha igreja. Mas é uma bênção sempre estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade, porque o Senhor é bom em todo tempo e é Ele que faz tudo em nós e através de nós. Muitos de vocês aqui têm um lugar muito especial no nosso coração, né? Porque, como a pastora disse, nós já caminhamos há tanto tempo juntos, né? E tantas histórias, tantas coisas nós já vivemos juntos. E eu imagino lá no céu, que delícia que vai ser, ainda sem saber de nada, quem era, que só a lembrança, coisa boa, né, gente? Coisa boa. Quem anseia por isso? Glória a Deus, eu também anseio muito por isso. E hoje estou aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E antes, só fazendo um adendo aqui, quão importante, pastora, foi o ato de orar pelos jovens. Porque a geração que está sendo massacrada tem sido os nossos jovens. E muitas vezes a gente não tem a paciência que devemos ter. E eu sei que tem uns deles que abusam um pouquinho, né? Mas nós, como diz lá em Tito, nós, as mulheres mais velhas, os homens mais velhos, nós precisamos ajudar e ensinar os mais jovens. Então, antes de apontar e criticar, nós precisamos ajudar e estender a mão a eles. Porque a nossa geração passou dificuldades, foi difícil, mas eles estão vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque Jesus está às portas. E a palavra diz que nos últimos dias, que no final, ia ficar tudo muito mais difícil. Então, para essa geração nova, com certeza, está sendo muito difícil. Não que isso justifique fazer o que bem entender. Vamos deixar isso bem claro, né? Tá bom, queridos? Mas Deus é muito bom. Vamos lá. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, na realidade, até nós tínhamos conversado que, acho que um mês e pouco, nós estivemos aqui falando com as mulheres e nós comentamos de trazer, né, a palavra para toda a igreja. E eu fui orar, pedir direção ao Senhor, se realmente era essa palavra, se era dessa forma. E o Senhor trouxe, só que trouxe de uma outra forma. E eu falei, amém, Senhor. Então, vamos lá. Glória a Deus por isso. Nós vamos falar... Eu vou compartilhar com vocês aqui. A palavra está em João 13. Antes de começar a ler essa palavra, eu queria trazer assim um panorama geral para entrar naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu pedi para o Pedro, falei, Pedro, me socorre. Lá na igreja também é Pedro, sabe? Na mídia. Daí o pessoal até fala, quando eu chego, falo, Pedro, todo mundo já sabe, Pedro tem que me socorrer. Que eu não sei o que acontece comigo, gente. Eu oro, eu peço, mas não vem o tema, é uma coisa de louco, assim. Aí eu tenho que pedir na última hora para os Pedros da vida. E aí o Senhor trouxe o tema Aprendendo com Jesus. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho com Jesus. Mas ali está a imagem da última ceia. Está dando para ver? Dá? Então tá.
A imagem ali da última ceia, que na realidade de Jesus e os discípulos foi a primeira, né? Mas a ceia, na realidade, ela tem uma representação anterior no Velho Testamento, que na realidade tem tudo a ver com a Páscoa. E a festa da Páscoa, ela foi instituída lá em Êxodo 12, a gente vê isso, quando o povo de Israel estava lá como escravo no Egito. E aí o Senhor foi e falou para Moisés e Arão que ia sim libertar o povo. Mas aí todo mundo sabe a história, eu não vou entrar nesse contexto para não me estender muito. O que eu quero trazer aqui, a última praga foi a respeito dos primogênitos que iam morrer. Por quê? Ali, quando o Senhor falou para Moisés e Arão, para que eles fossem até o povo israelitas e dissessem para eles separar um cordeiro sem defeito, para sacrificar esse cordeiro e pegar o sangue e passar esse sangue com feixe de isopo nos umbrais da sua porta, para que o Senhor desse o livramento de morte, porque o anjo da morte ia passar. Porém, a casa que tivesse essa marca do sangue do cordeiro, o primogênito seria livre da morte. Então, a gente sabe que isso aconteceu. O Senhor livrou. E a ponto de Faraó falar: Moisés, pegue esse povo daqui, suma com eles, sai daqui e vão adorar o seu Deus. E Moisés fez isso. Moisés saiu com o povo e nós sabemos que então ali foi instituída a Páscoa, que significa a passagem do povo do Egito para a liberdade. E quando a gente entende isso, que o Senhor permitiu isso na vida do povo, e ele falou assim: a partir de agora, vocês vão passar isso de geração em geração. Todos vão precisar saber, porque a partir de agora, vocês vão festejar todo ano a Páscoa, para trazer à memória aquilo que eu fiz por vocês, o livramento que eu trouxe a vocês. E assim foi. E nesse contexto, então, aqui, onde nós vamos entrar de João 13, eu vou ler aqui o primeiro versículo, e ele diz assim. Vou colocar o ajudante, né? Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Só esse versículo, por enquanto. Esse texto aqui, nesse contexto imediato de João, nós vemos que Jesus convida os discípulos para se reunir antes da festa da Páscoa. Aqui a gente percebe que, dentro desse contexto, Jesus queria se revelar aos discípulos de uma forma mais clara, de uma forma mais próxima, de uma forma que ia fazer com que eles entendessem o que estava por vir. E, na realidade aqui, Jesus queria mostrar para eles que a Páscoa não seria mais como tinha sido lá, como eles já conheciam, lá no povo, quando eles estavam no Egito. Porque agora, nesse contexto, o Cordeiro era o próprio Jesus. O Cordeiro sem defeito era o próprio Jesus. Imagina a situação deles, caminhando com Jesus,
o tempo todo, e agora, de repente, se dão por entendimento que ele era o próprio Cordeiro, que ele é quem ia ser sacrificado. O texto vai narrar que o maior exemplo de servir em amor foi o próprio Mestre, o próprio Senhor, se doando, se despindo do seu título de Senhor, de Mestre, a ser servo, a ser o escravo. Aquele que tirou a sua túnica, mas que pegou a bacia e a toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. E dentro desse contexto aqui, dessa cena de Jesus sentado à mesa, quando ele vai pegar a toalha e a bacia para lavar os pés desses, quem estava ali à mesa? Nós temos Judas, todo mundo fala muito bem de Judas, e ó, rapidinho, né? Mas olha, nós temos 4 situações dentro desse cenário. Nós temos Pedro. Pedro, ele se mostra dentro desse contexto alguém autossuficiente. Alguém que chega para Jesus e fala: não, Jesus, você não vai lavar os meus pés. De jeito nenhum, não precisa lavar os meus pés. Jesus diz para ele que precisa, que é necessário lavar os pés dele. E ele ainda vai além. Ele fala assim, ó, se necessário for, eu morro por você. No mesmo instante, pouquinho depois, ele nega Jesus por 3 vezes. E dentro desse mesmo contexto, nós temos os demais, que cada um foi para uma parte, foi para um lugar, no momento que Jesus ia seguir para ser sacrificado. E nós temos, então, também o famoso Judas, que traiu a Jesus, que caminhava com ele, que conhecia, mas que traiu. Mas nós temos um único que foi até a cruz. João foi com ele até a cruz. Mas essa passagem aqui diz que mesmo dentro desse cenário, mesmo sentado à mesa com essas pessoas que ele mesmo conhecia e conhecia muito bem, ele os amou. Amou até o fim. E após isso, ainda ele expressou o maior ato de amor, que não foi só por eles, mas foi por mim e por você, que foi entregar a sua vida e derramar o seu próprio sangue para nos livrar, para nos libertar e para nos dar vida e vida eterna. E aqui já está o maior ato de amor do Senhor, aqui já está a maior declaração e a maior bênção que eu e você podíamos receber. Se ele não nos desse mais nada, já estava de bom tamanho. Mas ele é bom, ele é generoso. E ele dá tanto além, tanto mais para nós, né? Então aqui, eu consegui tirar 3 lições, eu aprendi 3 lições dentro desse verso, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição é que tudo tem a hora certa. Por que dentro desse versículo tudo tem a hora certa? Porque o verso começa dizendo que antes da festa da Páscoa. Então, quer dizer que tudo tem um tempo. Podia ter falado depois da festa? Não dava. Ia ser tarde demais. Mas ele faz alguma coisa tarde demais? Ele faz na hora certa.
Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, ele queria se revelar com profundidade na vida dos discípulos. Ele queria mostrar para eles o que ia acontecer. Mas ele não podia ter feito isso antes. Porque senão, provavelmente, eles não iam entender. Ele se revelando ali, nessa cena, nesse momento, eles já ficaram, como assim? Mas para onde que o senhor vai? Cadê o caminho? Quem que é o seu pai? Quantos questionamentos quando ele estava propondo ali para eles que algo ia acontecer? E ele chega e fala isso muitas vezes para a gente, né? A gente ora, a gente pede, e as coisas não acontecem, e a gente acha que ele não está nos escutando, que ele não está respondendo a nossa oração, mas ele está simplesmente nos poupando. Quantas vezes nós estamos sendo poupados, e não entendemos? Preferimos achar que ele é quem não está nos ouvindo, não está dando valor para aquilo que estamos necessitando, pedindo. E ele diz, simplesmente, ele nos ensina aqui, que há tempo para todas as coisas. Que as coisas na nossa vida, elas só vão acontecer na hora certa. Que ele não chega nem antes, nem depois, ele nunca vai se atrasar. Ele não se atrasa. Ele chega na hora certa. Só que a gente tem a mania de ser como Davi, que fala lá no Salmo 70. Alguém sabe o que é? Apressa-te, Senhor. E me socorre logo. A situação, às vezes, está tão difícil para a gente está se sentindo tão angustiado, que a gente pede para o Senhor, Senhor, apressa-te. Mas Ele tem pressa? Ele não tem pressa. Nós que somos ansiosos demais e queremos tudo no nosso tempo e na nossa hora. Mas não adianta, porque só vai acontecer no tempo dele. No tempo dele. Então hoje, a primeira lição que o Senhor traz para nós é que o que você está aí aguardando, você vai precisar esperar o tempo dele. O processo é difícil, mas é no processo, no tempo da espera, é que a gente se aproxima mais dele, é que a gente aprende o que ele quer ensinar a nós. É no tempo da espera que ele forja o nosso caráter ao caráter dele. É no tempo da espera que ele nos ensina a desenvolver o fruto permanente com a virtude que é a paciência. É no tempo da espera que ele vê o nosso coração firmado em fé, em perseverança, em amar, louvar e adorar por quem ele é, e não pelo que ele pode nos proporcionar e nos dar. Então, o tempo da espera é necessário na nossa vida. Já viu filho mimado? Filho mimado é ingrato. O filho mimado é aquele que pede, você já dá. Tudo
que ele pede, ele recebe na hora. O coração dele é como? É ingrato. O coração dele não sabe dar valor. O coração dele é egoísta. O coração dele é infantil. É imaturo. Por isso o Senhor nos ensina na espera. A aprender a viver e a receber todas as coisas no tempo certo. Porque nós achamos que estamos prontos para receber. O que é que você tem orado aí, que você tem pedido, clamado, e ainda não chegou? Não chegou porque você ainda não está pronto para receber. Porque se você recebe antes da hora, sem estar pronto, você vai pôr tudo a perder. Você não vai saber usufruir dessa bênção. Então, eu costumo dizer assim, ó, quando você está esperando por algo, não fica falando, eu quero me dar. Senhor, me prepara para receber tal coisa. Porque aí ele vai te preparando e aí o processo se torna mais rápido. O processo é mais lento quando a gente não está pronto. Aí você fica brigando, orando, não recebe e não sai do processo. Então, nós precisamos aprender que tudo tem a hora certa. E que Ele não tem pressa para absolutamente nada e que Ele não se atrasa para absolutamente nada. Amém, queridos? A segunda lição, dentro desse versículo, eu aprendo que Ele se revela aos seus. Aqui, na parte B do versículo, ele fala assim, ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. Aqui eles caminhavam com ele. E eles estavam próximos de Jesus. Só que aqui mesmo, em alguns capítulos aqui de João, a gente vai vendo que o Senhor foi se mostrando para eles ao longo da caminhada. E é muito, muito lindo quando a gente vai percebendo que o Senhor vai se revelando para nós à medida que nós vamos querendo conhecê-lo. Aqui, Jesus ia caminhando com os discípulos, e aí, uma hora ele chegava e falava assim, eu sou o pão da vida. Então ele mostrou para eles o quê? Vocês, aqueles que comerem de mim, não vão ter mais fome. Ele é aquele que sacia a nossa fome. Então ele se mostrou para os discípulos como o pão da vida, como aquele que ia saciar a fome deles. Depois, ao longo, ainda ele foi andando, conversando com eles, e aí João diz que ele se mostrou como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A luz do mundo é aquele que faz o quê, gente? Que tira das trevas. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E ainda ele vai lá, em João 11, ele vai e diz assim, antes ainda ele diz, em João 9, eu sou a porta. A porta é o quê? O que dá o acesso. Aonde você pode entrar e sair livremente. Ele é a porta. Ele se abriu já na nossa vida. Você tem essa liberdade. Aí ele diz lá em 11:25 que ele é a ressurreição e a vida.
Ele é aquele que trouxe vida para nós, e vida abundante, vida eterna. E ele ainda vai e diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem algum outro caminho? Não tem. Ele é o único caminho. Nós já conhecemos e nós já sabemos disso. E ele se revelou ainda como algo muito especial, como a videira verdadeira. E nós, como os ramos, se nós estivermos nele, permanecermos nele, nós vamos poder fazer todas as coisas. Do contrário, nada podemos fazer. Mas muitos de nós insistimos e queremos ainda fazer tudo sem ele. Sem a ajuda dele, sem o auxílio dele, sem a direção dele. E sem ele nada podemos fazer. E a terceira e última lição, ela nos ensina a amar, que está lá no finalzinho, na parte C do versículo. E os amou até o fim. Esse amou até o fim, no grego, ele diz que é o amor absoluto. Amor absoluto. Total. Por isso que nós não conseguimos mensurar. É um amor que não tem limite. É um amor que não tem distinção. É um amor que não faz acepção. É um amor que não mede esforços. E nós sabemos disso, porque ele entregou Jesus por nós. O próprio Jesus se entregou por nós, por amor à minha vida e à sua vida. E esse contexto aqui de João 13, quando a gente vê que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, a gente sabe que ele conhecia a personalidade, ele conhecia o caráter, ele conhecia as fragilidades e as fraquezas de todos os discípulos, sim ou não? Conhecia. E mesmo assim, ele amou a todos. Ele não falou, eu vou amar só esse, porque esse é mais bonzinho aqui comigo, ele é mais obediente. Eu tenho uma filha só, mas quem tem mais de um filho, ama todos ou não, só ama o obediente. O obediente você mima mais, né? Mas o amor é o mesmo, você ama a todos. Agora, o filho obediente, é óbvio, né? Que é mais chegadinho. Não tem como, né, gente? Olha os irmãos que eu tô... Nem sei. Claro que é. Não tem como. O filho que é obediente, toda mãe procura agradar. Hã? Filhinho de sussurro. Olha lá. É assim. Agora, o filho que é desobediente, toda mãe, todo pai vai chamar mais atenção. Ué, está desobedecendo? Aí é porque não ama? Não. É justamente porque ama. Está corrigindo. Está tentando fazer com que ele mude, com que ele melhore. E ele aqui fez a mesma coisa com esses discípulos. Amou a todos. A ponto de lá lavar o pé do traidor, do autossuficiente, do fujão e daquele que foi com ele até a cruz. Ele lavou o pé de todos. Podia ter lavado o pé só de quem ia acompanhar ele até a cruz, ou não? Porque se fosse eu e você, o que nós íamos fazer? Exatamente. Quem aqui está pronto, hoje já, agora, para lavar o pé do inimigo?
É. Não é? Mas o amor é de quem? É dele. Ele é o amor. E esse amor está onde? Em nós. Em mim e em você. Nós o representamos aqui, ou não? Se nós o representamos aqui, as pessoas precisam ver em nós esse amor. Esse foi o maior exemplo que ele deixou. Momentos antes de ir para a cruz, de demonstrar o ápice do amor por nós. Só que nós escolhemos amar. Nós pensamos se vamos amar ou não. Só que o amor é opção? Não. O amor é mandamento. Mateus 22, 37 e 38, ele nos diz: amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. E o segundo mandamento qual é? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando ele diz amar de todo o coração, é você colocar em prioridade, em integridade e submissão o teu coração. E é a parte mais difícil, ou não? Eu amar a Deus de todo o meu coração é entrega total. Eu colocar tudo à submissão dele. É integridade. Mas aí eu quero entregar parte não. Até aqui não. Aí ele vai ainda mais um pouquinho. De toda a tua alma. Aí piorou, né? Os meus desejos, as minhas vontades. Quando você entrega as suas, você vai viver as vontades e os desejos dele para a sua vida. E de todo o teu entendimento. O entendimento é o quê? Tudo aquilo que você conhece. É o teu conhecimento. E o conhecimento tem que ser qual? A palavra. Prossiga, como dizia Osés, prossiga em conhecer ao Senhor. Já conhece? Vai prosseguindo em conhecer mais e mais. E como vai ser isso? Através da palavra e do seu relacionamento com Ele. Não tem outra forma de se relacionar com o Senhor se não for através da palavra e da oração. A oração é diálogo. Diálogo significa duas pessoas ou mais conversando. Então, no caso da oração, é você e ele conversando. Se é você e ele conversando, não é só você falando. Ele também vai falar. Só que a gente começa a oração, a gente fala, e a gente sai e não ouve, não escuta, não presta atenção no que ele vai falar. Então, precisamos ir para esse lugar. Isso é entendimento. E aí, o segundo, falta o que aí, gente? Amar o próximo. Quem é o próximo? O próximo é todo aquele que precisar da minha e da sua ajuda. O próximo não é só aquele que eu quero ajudar. É aquele que precisa da minha ajuda. Lembra da passagem do bom samaritano? Os religiosos, aquele que tinha chamado, ministério, aquele que pregava, aquele que cantava, aquele que trabalhava, aquele que intercedia, aquele que ficava na porta, passou de largo.
O próximo é aquele que ali fora está precisando da minha ajuda. E que eu tenho que parar e ajudar. É aquele meu parente que eu tive uma experiência esses dias. E eu falei, Jesus, eu vou pregar. Está lembrando que eu vou pregar essa palavra? É por isso mesmo. É por isso mesmo. Mas e as minhas razões? Mas isso não é justo. Não tem nada a ver com você, minha filha. Não tem nada a ver com ter razão. Não tem nada a ver com justiça. Justo sou eu. É estender a mão, sem ver quem. E sem querer saber se vai ter alguma coisa em troca ou não. E como é difícil isso. Porque ajudar a Lindy vai ser tudo de bom. Mas eu ajudar um Zé Ruela, ou então aquele que está aqui no meu calcanhar, que não vai me dar nada em troca. É difícil. Por isso que tem que ser no amor dele. É o amor dele em nós que vai manifestar esse amor. Através desse amor que eu vou representar Jesus. Porque o próximo, ele vai ver Jesus. Ele vai falar, como que ela está me amando desse jeito? Vai ver Jesus. Porque vai ver que você não tinha essa capacidade. Mas que Jesus, através de você, é que está tocando nele em amor. E o amor dele constrange. Se tem uma coisa que constrange o ser humano, é o amor de Deus. A pessoa pode ser dura o que for. Mas quando ela é alcançada por esse amor, ela se constrange. Por isso que hoje vocês, nós estamos aqui rendidos a Ele. Porque o amor dele um dia nos constrangeu. E é isso. E esses dias eu estava orando, eu falei assim, Senhor, renova o teu amor no meu coração. Renova. Nós, a Igreja de Cristo, estamos precisando de um renovo do amor do Senhor. Nós estamos precisando de um renovo do temor ao Senhor. Porque quando nós não tememos e quando nós não amamos, nós passamos a ser indiferentes. Nada nos importa. Importa que eu estou bem, que minha família está bem. O resto não me importa. Importa que eu chego na igreja e eu estou bem com o Senhor. Eu estou em oração, eu vivo bem, eu tenho uma comunhão com Ele, eu tenho uma intimidade. Importa isso. Se o outro está tendo dificuldade, não me importa. Isso é esfriamento. E nós, Igreja de Cristo, precisamos voltar para o primeiro amor. Não adianta a gente querer fazer, querer gritar, é o amor. Se eu não amar o meu próximo e não amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a alma, entendimento, nada disso que eu fizer vai valer. Porque Ele mesmo resumiu tudo em só isso, nesses 2 mandamentos. Às vezes a gente se preocupa em tantas coisas. Eu falo que, como diz o Jesus, fugiu o nome do homem. Que ele fala que não é performance. A gente se preocupa tanto com performance, né? Eu que gosto do jejum, da oração. A gente se preocupa tanto, vamos para a madrugada, vamos orar, vamos jejuar. Mas isso está sendo o quê? A tua busca de comunhão, de intimidade, para a transformação da sua vida ou performance? Porque tem que ser para mudança, transformação da nossa vida.
Luciano Subirá, Porque a performance só não vai resolver nada. Porque ele conhece o nosso coração. Ele nos sonda o tempo todo. E a igreja de Cristo, de modo geral, gente, nós estamos entrando nesse lugar de apatia. Nesse lugar de indiferença. Nesse lugar de esfriamento. E nós precisamos avivar isso. E o avivamento, ele começa de dentro para fora. Não espere que o avivamento vai ser daqui, a pastora gritando aqui e você querendo responder a isso. Não é avivamento. O avivamento é de dentro para fora. É o que você está vivendo com ele. É o que vai refletir da sua vida. E tudo começa aqui, no amor. Você amando a ele sobre todas as coisas. E você amando o seu próximo como a ti mesmo. Do contrário, não tem nada. Não tem nada. Então, essa terceira lição, eu considero ela como necessária para as nossas vidas com urgência. Com urgência. A começar por mim. A começar por mim. Porque se eu não amar ao Senhor sobre tudo e não amar o meu próximo, tudo que eu tenho feito não vale de absolutamente nada. Nada. E aí, então, a gente concluindo, se alguma dessas lições, dessas 3 lições, te fez aí pensar, se tudo tem a hora certa, se ele se revela aos seus, e se ele nos ensina a amar, será que você tem recebido aí, você tem muitas vezes ficado angustiado por não saber que precisa esperar a hora certa? Será que você não tem se visto como aquele que ele tem se revelado? Às vezes a gente ora tanto, a gente pede, Senhor, revela-te a mim, revela-te a mim. Como que ele vai se revelar se você não está pronto? Tem coisas que o Senhor vai fazendo comigo ao longo da vida que eu falo assim, ainda bem que ele não falou nada. Se ele tivesse falado antes, tinha corrido, fugido. Então ele vai se revelar à medida que você vai se posicionando. E nós precisamos amar. E algo que eu acho incrível e fantástico no livro de João, à medida que ele vai se mostrando, se revelando aos discípulos, e ali nessa passagem do capítulo 13, que fica aí de lição de casa, para vocês depois meditarem nela, quando ele fala com eles a respeito disso, que ele ia ser que ele ia passar pelo sacrifício, que eles começam a ficar angustiados, que tem a traição, que Pedro já fala que vai morrer e que nega tudo. Ele fala, aí os discípulos questionam se ele é o caminho, quem que é o Pai. Ele simplesmente chega e vai lá para o 14, ele fala assim, não perturbe o vosso coração. Não se preocupe. Creia tão somente em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo para lá e eu estou indo preparar lugar para vocês. Eu vou preparar o lugar. Estou parafraseando, viu, gente? Eu vou para lá, eu vou preparar o lugar e eu vou voltar. Eu vou vir buscar vocês. Ele deixou esperança, ele viu que eles estavam tristes, já batidos ali. Gente, calma, não se preocupa. Como diz meu sobrinho, não se preocupe, vem comigo. Não se preocupa, eu estou indo, vou preparar o lugar e eu vou voltar, eu vou vir buscar vocês. Por isso, aí ele vai lá para o 15 e diz assim, eu sou a videira. Vocês são os ramos.
Se condicional permaneceres em mim e eu permanecer em vós. Então, será que tem alguma coisa a ver comigo e com você aí? Sim, gente, eu preciso fazer a minha parte. A dele ele já fez. E ainda está lá, preparando o lugarzinho de todo mundo. Está tudo bom. E ele está aí. As portas, já está tocando a campainha. Já está vindo buscar. Precisamos permanecer firmes nele. Os crentes hoje está tudo, hoje está, glória a Deus, aleluia, tec. Amanhã, não sei se Jesus me ama, não sei se realmente ele morreu por mim. Ó céus, ó vida, sangue de Jesus. A inconstância é porque não permanecemos nele. Não oramos, não lemos, vivemos a vida como a gente quer. Hoje eu quero ir na igreja, eu vou. Amanhã eu não quero, não vou. Mas ele tem que estar lá, fazendo tudo que eu quero, na hora que eu quero. Gente, é necessário permanecer firme, constante, vigilante, sermos prudentes. Porque ele vem. Ele vem. E glória a Deus por isso. Que ele já está vindo. E como é que nós estamos? Prontos, né? Claro. Temos que estar prontos. Se estiver preparando. Precisamos estar prontos. A hora que a senha chegar ou ele chegar, tocando a trombeta, nós vamos. Precisamos ser crentes fiéis a Deus. Precisamos ser crentes constantes. E a minha constância nele não depende de absolutamente ninguém, viu? Não depende de pastor, não depende de igreja, não depende de cargo, não depende de nada disso. Ah, mas se a pastora me desse a oportunidade, com certeza eu seria mais constante. Não. Quem é constante é constante. Com ou sem oportunidade. Se baixar um decreto, que não está muito longe disso, na nossa nação, fecha as portas de todas as igrejas, tira toda a Bíblia, tira todo o material aí que tem conteúdo evangélico, cristão, como você vai ficar? Vai permanecer constante no Senhor? Se hoje chegar alguém e falar, nega a tua fé, está pronto? Está preparado? Para não negar? Não é na nossa força, mas é na nossa constância com Ele, no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Ele, na nossa fé, na nossa perseverança. Porque se um vento que passa na nossa vida, seja lá qualquer situação, porque aqui estamos em muitos e o Senhor conhece o som do coração de cada um de nós. Ele sabe quem está triste, Ele sabe quem está decepcionado, Ele sabe quem está frustrado, Ele sabe quem está com a alma abatida, Ele sabe quem está feliz, Ele conhece a todos. Se Ele
conhece a todos, Ele sabe quem permanece em fé e perseverante nele, independente do vento que está passando. Porque nós, igreja ocidental, igreja mimada, não conseguimos passar por nada, gente. Qualquer luta abate, qualquer luta já está desmoronando, qualquer luta já está voltando as costas. Qualquer processo já está se arrastando. Aí imagina se chegar um tempo difícil. Como é que vamos suportar e enfrentar? Precisamos permanecer nele. Ele nos amou até o fim. E você tem amado ele até o fim? Vai amar até o fim? É sobre isso. Que o Senhor nos ajude, nos dê força, perseverança, fé, esperança, convicção de quem Ele é, do amor dEle em nós e do nosso amor para com Ele e para com o próximo, para que possamos resistir no dia mau. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a cada um. Eu agradeço ao Senhor, pastora, por mais essa oportunidade e que o Senhor nos dê a graça dEle, como tem dado até aqui, sustentado e fortalecido em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe. Pai, com a tua igreja, nos colocamos agora para pedir perdão, Senhor. Porque muitas vezes não entendemos o teu trabalhar na nossa vida. Muitas vezes somos tão ansiosos, precipitados. Muitas vezes não conseguimos esperar o teu tempo na nossa vida. Vamos e agimos de qualquer forma. Tomamos as nossas próprias decisões sem direção do teu Espírito, sem saber se é o momento. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer essa convicção no nosso espírito no dia de hoje, que tudo na nossa vida tem o tempo certo do Senhor. Que ainda por melhor que seja a situação, ou por aparência de certo que for, se não for na tua hora, se não for no teu tempo, não é o certo. Nos ajuda, Senhor, a ter o entendimento e o discernimento. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas mais compreensivas no tempo da espera. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti de maneira total e absoluta, como o Senhor confia em nós. Pai, nos ajuda a levar o nosso coração e a nossa mente cativa à obediência da submissão do Teu Espírito. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha alinhar o nosso coração, de maneira que Tu possas vir revelar o Teu coração a nós. Pai, que possamos estar no lugar, prontos para entender o Teu agir. O Senhor não vai trazer nada que está aí no Teu coração se nós não estivermos alinhados contigo. Pai, quebranta o nosso coração. Dai-nos, Senhor, o entendimento dos Teus planos e dos Teus propósitos na nossa vida. Senhor, a Tua palavra diz que nada acontece sem que antes o Senhor se revele aos Seus profetas. Pai, que possamos estar nesse lugar, prontos para receber aquilo que o Senhor tem, o que vamos enfrentar ainda. Prepara-nos, Pai, prepara-nos para recebermos a revelação do Senhor. Pai, perdoa-nos porque muitas vezes não temos Te amado de todo o nosso coração, não temos Te amado de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e muito menos ao próximo como a nós mesmos. Perdoa-nos, Pai, e ensina-nos a Te amar como realmente o Senhor merece.
Pai, ensina-nos, Senhor, a amar o nosso próximo, sem, Senhor, olhar quem é e o porquê, e se tem alguma coisa em troca ou não. Ensina-nos, Pai, a amar aquele que está ali do outro lado, Senhor, necessitando da Tua presença, do Teu favor. Pai, ensina-nos a amar, Senhor, aqueles que têm nos feito mal. Ensina-nos, Senhor, a amar aquele que tem sido, Senhor, violento, aquele que tem, Senhor, apontado o dedo. Ensina-nos, Pai, a amar, Senhor, independente da circunstância. Pai, que não possamos, Senhor, olhar para as pessoas com o nosso olhar próprio, mas que possamos ter um olhar de Cristo, Senhor, para as pessoas. Possamos abraçar com os braços de Cristo. Possamos, Senhor, acolher com o acolhimento de Cristo. Pai, que as pessoas ao olharem para nós possam ver o Senhor em nós. Pai, sabemos que nada podemos fazer se não for a Tua presença em nós, se não for a unção, se não for o Senhor em nós. Pai, precisamos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor fala que não precisamos, Senhor, nos preocupar, mas que hoje possamos, Senhor, aquietar o nosso coração, porque o Senhor vem. O Senhor foi, mas o Senhor vem, o Senhor voltará para nos buscar. E essa tem que ser a nossa maior expectativa de vida, Pai. Que nós possamos colocar os nossos olhos para as coisas do alto, as coisas que são dos céus, e não ficarmos olhando tão somente para as coisas terrenas, onde nos traz distração e tira o foco, Senhor, da Tua presença. Tira o foco, Senhor, de quem Tu és em nós e de quem nós somos em Ti. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque muitas vezes nos sentimos sim fracos. Muitas vezes sim nos sentimos inconstantes. Mas ajuda-nos, Pai, sermos constantes, perseverantes, fiéis a Ti como Tu és, Senhor. Ajuda-nos, Pai. O Senhor sabe aquele que precisa de alegria. O Senhor sabe aquele que precisa do bálsamo. O Senhor sabe aquele que precisa da provisão. O Senhor sabe, o Senhor conhece a todos na individualidade, particularidade. E o Senhor é Deus que ama a todos de forma igual. O Senhor não faz acepção. O Senhor tão somente nos permite passarmos por processos para nos ensinar e nos aproximar mais de Ti. Pai, nos leva cada dia mais para esse lugar de intimidade. Dai-nos um coração ensinável, Pai. Dai-nos um coração que realmente se dobre, se prostre diante de Ti, porque não há outro lugar. Não há nada, Senhor, mais importante a nós do que a Tua presença, do que o Senhor em nós e do aquilo que temos a certeza de que é viver contigo eternamente. Pai, aquele que está com a alma abatida e aquele filho ou filha Tua, Senhor, que tem se sentido desanimado, que hoje, Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, Tu possas trazer o bom ânimo, Tu possas trazer o renovo, Tu possas avivar, Senhor, a chama do Teu Espírito no nosso espírito, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor venha se mover dentro de cada um de nós, e que saiamos daqui, Senhor, totalmente diferentes, inclinados a Ti, Pai, e buscando viver dia a dia a transformação que vem do alto, a transformação que vem de Ti, porque só o Senhor, Pai, é que tem poder de convencer-nos do juízo, da justiça e do pecado. Só o Senhor é que tem poder de transformar a maldição em bênção. E assim, Pai, faça na nossa vida. Faça, Pai, em nós. Precisamos, Pai, e desejamos, ansiamos, Pai, por Ti.
pela tua presença, pelo teu favor em nós. Em nome de Jesus, Pai, entrego a minha vida e da tua igreja. E já te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor sabe como vir e falar em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela não volta vazia, mas antes o Senhor cumpre os propósitos a qual o Senhor designou. Obrigada, Pai. Obrigado porque tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus real, um Deus vivo e santo. E nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos na beleza da tua santidade. E oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Glória